Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de iceberg no canal. No vídeo de hoje, vamos mergulhar no iceberg das estéticas nostálgicas. Sempre tive vontade de criar um iceberg que abordasse estéticas, que é um dos meus temas favoritos. Então resolvi fazer esse que está aparecendo na tela, que eu postei lá no Reddit. Ele lista várias estéticas que foram ou ainda são usadas na moda, no marketing, nas identidades visuais e na música, e que hoje podem ser vistas como nostálgicas. Para este vídeo, decidi ampliar um pouco o tema que é apresentado no iceberg para além das estéticas de consumo, incluindo estéticas nostálgicas de maneira geral, que também podem abranger algumas subculturas. Além disso, vamos olhar não apenas para as estéticas dos anos 2000 e 2010, mas também para algumas mais antigas. Esse é um tema que eu já explorei algumas vezes aqui no canal, então não vou me aprofundar muito em cada estética para garantir que podemos cobrir várias delas nesse vídeo. Com isso em mente, acredito que seria interessante falarmos sobre o iceberg das estéticas nostálgicas. Frutiger Aero. Já tirando a estética mais comentada de todas, o Frutiger Aero é uma estética que se destacou por volta de 2004 e começou a perder força a partir de 2012. Muitas vezes é vista como o oposto do minimalismo e do design flash, apresentando visuais ricos em detalhes e adotando o esquemorfismo, um princípio do design que tenta emular objetos reais. No Frutiger Aero é comum ver a natureza se misturando com a tecnologia, com elementos como árvores e o oceano, além de temas relacionados à ecologia e ao futurismo. As cores predominantes são o verde e o azul, e muitas das vezes a estética é atrelada a uma visão otimista sobre o futuro e a tecnologia. Essa estética pode ser notada em sistemas operacionais como o Windows Vista, nas primeiras versões dos sistemas operacionais do Xbox 360 e do Wii, além de versões antigas do Android, aparecendo também em design de interiores e no design de embalagens de produto. O Frutiger Aero tem várias, digamos, sub-estéticas, que vamos explorar algumas delas mais adiante no iceberg, mas podemos citar algumas, como o Dark Aero, que utiliza uma paleta de cores escuras e frias com um toque mais minimalista, e o Four Colors, que se baseia no uso de 4 cores diferentes para dar variedade a produtos, trazendo uma sensação de personalização. As cores variavam de produto para produto, porém elas geralmente eram verde-limão, azul celeste, rosa choque e laranja neon. O principal exemplo do Four Colors é uma ação comercial da Apple feita entre 2004 a 2008 para promover o iPod. Memphis Design. O Memphis Design é um estilo criado por um grupo de design e arquitetura italiano, conhecido como o Grupo Memphis, que se tornou muito popular nos anos 80. Ele se caracteriza pelo uso de formas geométricas não convencionais e cores pastéis, sempre resultando em peças vibrantes. Era comum ver móveis e outros objetos do dia a dia com formas zigue-zague ou composições estranhas, que flertavam com o futurismo. Uma estética, digamos, derivada do Memphis Design é o Corporate Memphis, que surgiu já no final dos anos 2010, misturando o Memphis Design com o Flat Design. O Corporate Memphis é conhecido por ilustrações que representam pessoas
com anatomias exageradas, criadas a partir de formas simples e cores chapadas. Este estilo, também chamado de alegria, apareceu inicialmente em uma identidade visual para o Facebook e é atualmente um dos estilos mais criticados na internet, devido ao seu uso excessivo por empresas. Por todo lugar que você olha, especialmente na internet, você encontra uma peça publicitária que se utiliza desse estilo. Esse ódio todo levou à criação de um subreddit chamado Foque Alegria Arte, onde os usuários compartilham suas frustrações sobre o estilo. Year 2K. Year 2K é um termo que abrange a estética que estava em alta no final dos anos 90 e início dos anos 2000, marcando essa transição de milênio, perdendo força com a ascensão do Fruitgear em 2004. Essa estética carregava um otimismo em relação ao futuro e pode ser dividida em diferentes vertentes, como o Year 2K Futurism, que é uma estética futurista que incorpora CGI antigo, objetos cromados e metálicos, além de cores cítricas vibrantes, podendo ser considerada uma representação visual de como as pessoas nessa época, entre o final dos anos 90 e início dos anos 2000, especulavam como seria o futuro. O Mac Bling, por outro lado, foca mais na moda e no mundo feminino, influenciado pela moda de rua e pelo hip hop, utilizando bastante a cor rosa. Outra estética ligada ao Year 2K é o Gen X Soft Club, que é mais presente no design gráfico e na música, frequentemente retratando cenários urbanos como estações de metrô, geralmente em cenários noturnos, com outras características como imagens monocromáticas e muito motion blur. Urbling. O Urbling, também conhecido como Urban Bling, pode ser visto como uma versão alternativa do Mac Bling. Ambas as estéticas eram populares no início dos anos 2000 e têm semelhanças, como a influência do hip hop. No entanto, o Urbling se concentra mais em elementos urbanos, utilizando uma paleta de cores que inclui o preto e o laranja, além de silhuetas, prédios, tatuagens tribais e caixas de som. Essa estética era comum em jogos como o FIFA Street e o Need for Speed, e estava presente na identidade visual de programas de TV, animações e canais como o Comedy Central. Hyperbeast. Hyperbeast é o nome dado a uma subcultura e estética que surgiu durante os anos 2000 e foi bem forte durante os anos 2010. A subcultura é composta por pessoas que são fãs de marcas de roupa e gostam de ostentar as peças mais caras dessas marcas. Os membros da cultura do Hyperbeast usam roupas cheias de estampas e peças de edições limitadas. Uma das principais marcas atreladas a essa subcultura é a Supreme, que era bastante popular há alguns anos atrás. Older Brother Core. Older Brother Core é uma estética que gira em torno da idealização da figura do irmão mais velho. Essa estética traz à tona a imagem do adolescente rebelde dos anos 2000, que curtia rock e jogava videogame e tinha um quarto cheio de elementos que refletiam sua personalidade. É comum ver referências a grunge no metal, PlayStation 2, Xbox original, energéticos e pôsteres de bandas. Muitas imagens relacionadas a essa estética incluem propriedades como South Park, Gears of War, Halo, GTA e muitas outras. Pela sua natureza, essa estética pode ser bem variada e ser moldada a partir da experiência pessoal de cada um. Mas em resumo, a estética pode ser atrelada a tudo aquilo que você vê na infância alguém de referência, podendo ser seu irmão ou até primos, consumindo e estando em uma certa distância de você. Vector Flourish. Vector Flourish, também conhecido como Vector Bloom ou Vector Garden,
é uma estética que se destaca principalmente pela representação de flores em padrões vetoriais, utilizando uma paleta de cores com forte presença de rosa e branco. Assim como o Frutigreiro, essa estética estava em alta nos anos 2000 e tem temas ligados à natureza, sendo bastante vista em capas de cadernos escolares e em designs promocionais. Outra estética que se relaciona com o Vector Flourish é o Frutiger Metro, uma subestética do Frutigreiro que utiliza gráficos vetoriais para criar ilustrações a partir de formas simples, sempre bem coloridas, frequentemente incorporando elementos musicais como caixas de som, fones de ouvido e notas musicais. Metal Heart. Metal Heart é uma estética futurista que surgiu no final dos anos 90 e se manteve durante toda a década de 2000. No Metal Heart encontramos formas abstratas que lembram tubos entrelaçados, criadas com o CGI característico da época. Essa estética também apresenta fontes com design futurista, tons monocromáticos e fundos embaçados. Inclusive, eu me inspirei nessa estética para criar um pôster do Pokémon Deoxys, que é esse que vocês estão vendo aí na tela, pegando alguns atributos da estética. Dorfic. A estética Dorfic é marcada por elementos abstratos, geralmente representados em laranja, preto ou branco, criando uma aparência futurista, muitas das vezes otimista e minimalista, relacionada ao mundo corporativo. Nela, há representações de escritórios e indústrias, além de elementos como vidro, padrões tecnológicos e elementos robóticos. Shibuya Punk. Shibuya Punk é uma estética visual que aparece em determinados jogos, principalmente, com o mais famoso deles sendo o Jet Set Radio, lançado em 2000 para o Dreamcast, também sendo considerado um dos seus precursores. Mesmo que outros jogos que tenham uma estética semelhante tenham saído antes, como Crazy Taxi e Parappa the Rapper. O Shibuya Punk incorpora elementos visuais como grafites, gangues de rua e cenários urbanos japoneses, sendo colocado em um futuro próximo. Muitas mídias relacionadas a essa estética utilizam a técnica do cel shading, onde modelos 3D são iluminados de forma a parecerem desenhos 2D. Outros jogos que se encaixam no Shibuya Punk incluem Persona 4 e 5, além de animes como Fooly Cooly e Gurren Lagann. Corporate Hippie. Corporate Hippie é uma estética que se resume em seu próprio nome. A estética hippie dos anos 60, adaptada ao mundo corporativo. Nas peças do Corporate Hippie, vemos um uso intenso de cores, especialmente cores vibrantes, que transmitem a psicodelia do movimento hippie, trazendo flores, figuras abstratas e a temática do amor. Essa estética foi bastante forte nos anos 60 e 70, inspirado em visuais de capas de álbuns de bandas e artistas da cena hippie da época. Cine. Cine é uma subcultura que fez muito sucesso nos anos 2000 e era bastante vista na internet da época. O cine pode ser visto como uma variação do emo, que decidiu ser mais vibrante e colorido, apesar de ainda carregar muitos elementos visuais da cultura emo, como piercings, franjas e calças skinny. O cine se destaca por suas cores e texturas, com muitas texturas que simulam peles de animais. Essa estética era comum em artistas populares da época, como a Avril Lavigne, Bring Me The Horizon e o Pierce the Veil, e estava presente em estilos como metalcore, pop punk e música eletrônica.
Frasurbane. Frasurbane é uma estética que podia ser vista entre os anos 80 e 90 e pode ser descrita como um estilo que utilizava arte surrealista, tons sépias, móveis de madeira e um visual que combina o rústico com o moderno. O nome Frasurbane vem da série de sitcom americana Frasier, lançada em 1993, que possui um visual que se encaixa nessa estética. A estética está associada a pessoas mais velhas dos anos 80 e 90, que desfrutavam de uma qualidade de vida elevada nos subúrbios americanos, sendo mais comum em design de interiores e publicações da área. O Frasurbane é considerado a estética que inspirou que talvez seja a minha favorita, a Utopian Scholastic, que é praticamente uma versão do Frasurbane voltada para as crianças e a educação, com temas como história, arqueologia, fantasia e futurismo, apresentando também tom sépia e um toque mais anos 80, embora o Utopian Scholastic tenha se estendido até os anos 2000. Essa estética em particular era vista em softwares educativos, capas de livros, bibliotecas, revistas e brinquedos. Global Village Coffee House. A Global Village Coffee House, ou GVC, é uma estética que foca principalmente em representações tribais e elementos culturais de diversas partes do mundo, além de elementos da natureza. A estética utiliza tons terrosos e formas abstratas, com personagens de anatomias exageradas, se inspirando também em elementos estéticos de movimentos artísticos como o cubismo, o fauvismo e o expressionismo. A estética Global Village Coffee House estava presente em ilustrações, design de interiores de cafeterias, restaurantes e lojas, além de capas de álbuns e embalagens de produtos. O GVC surgiu nos anos 80 e permaneceu em algumas áreas até os anos 2000, sendo hoje mais associado ao público feminino. Na verdade, algumas pessoas associam a estética à imagem de uma professora de artes dos anos 90 e 2000. Preschool Pop. O Preschool Pop é uma estética relacionada ao contexto pré-escolar, voltada a um público bem jovem, e aparece principalmente em materiais educativos. Nela podemos ver desenhos que imitam ilustrações infantis, feitas com giz de cera, fundos brancos, letras coloridas e regulares, jardins, cercas, além de blocos com letras. O Preschool Pop era usado em desenhos animados, livros infantis e em estabelecimentos como lojas e parques voltados para esse público. New Rave. O New Rave é uma estética ligada a um estilo musical de curta duração que apareceu no Reino Unido entre 2006 e 2008. Esse estilo musical é uma mistura de indie rock com elementos eletrônicos e traz letras sobre festas com a pegada irônica, estando bastante ligado com a cultura da internet da época. Visualmente, o New Rave é marcado por neon, bastões luminosos e jeans e óculos coloridos. Entre as bandas que fazem parte dessa cena, existe a banda brasileira Cansei de Ser Sexy. Wizengotic. Wizengotic é uma estética que esteve em alta nos anos 80 aos anos 2000, especialmente em designs de interiores e móveis. Considerada maximalista, essa estética se inspira na cultura gótica e em filmes do gênero, especialmente os do Tim Burton. As características incluem o uso de cores quentes, principalmente roxo, e elementos fantásticos e sobrenaturais, com poções e referências a bruxas, além da temática celeste. Uma estética irmã do Wizengotic é o Wizencraft, que é mais colorida e animada, focando em elementos infantis e abstratos. Ambas me lembram o clássico Castelo Rá-Tim-Bum. Dark Cabaret. Dark Cabaret é uma estética ligada a um gênero musical que compartilha o mesmo nome e capta a essência dos espetáculos de cabarés, uma forma de entretenimento teatral que surgiu na Europa, misturando teatro, dança e música em boates, cassinos e restaurantes.
referenciando especialmente os cabarés da Alemanha durante os anos 20 e 30, que eram populares durante o período que ficou conhecido como a República de Weimar, que antecedeu a ascensão do nazismo. O filme de 1972 Cabaré é um excelente exemplo visual dessa estética, sendo uma obra que eu recomendo bastante. Musicalmente, o Dark Cabaret surgiu nos anos 90 e resgata o estilo das canções de cabaré, geralmente com letras que contam histórias por meio de um monólogo, com o estilo também sendo inspirado no rock gótico. Talvez um dos projetos mais proeminentes dentro do Dark Cabaret seja a banda americana The Dresden Dolls. Renaissance Revival. Como o nome sugere, o Renaissance Revival é uma estética que se inspira em obras do período renascentista, como as obras e invenções de Da Vinci. As paletas de cores frequentemente associadas a essa estética incluem tons terrosos como marrom, além do uso de fontes com um toque medieval. Essa estética surgiu no início dos anos 90 e foi popular durante toda a década, aparecendo em revistas, moda e música, especialmente em clipes e materiais promocionais relacionados à música. Soft Colonial Wanderlust. Uma estética semelhante ao Renaissance Revival é a Soft Colonial Wanderlust, que se inspira na era vitoriana até o início da Segunda Guerra Mundial. Ela resgata ilustrações antigas, roupas da época e a presença de animais, criando um visual que lembra o steampunk e, em certos casos, o dieselpunk. Surgida nos anos 80, essa estética ganhou uma nova vida na década de 2010, atrelada principalmente à música indie, e aparece em artes relacionadas à música, especialmente em capas de álbum. Factory Pomo. Factory Pomo é uma estética que esteve em alta nos anos 80 e 90, adotando certos elementos industriais, sendo Pomo no nome da estética uma abreviação de pós-moderno. Essa estética também é influenciada pelo construtivismo russo e do movimento artístico da escola de arte alemã Bauhaus. Nela vemos engrenagens, objetos metálicos e cores contrastantes. Outra estética que também traz pomo no nome é a Waki Pomo, voltada para o público infantil e que sobreviveu até os anos 2000. A Waki Pomo é inspirada em desenhos animados antigos, especialmente da década de 40 à década de 60, usando elementos como silhuetas, espirais, humor grotesco e referências à comida industrializada e fast food, com cores como roxo, verde e laranja, aparecendo principalmente em desenhos animados, filmes live action e embalagens de produtos voltados ao público infantil. Pomo Fall Ruins. Pomo Fall Ruins tem visuais que se caracterizam por simular ruínas antigas, como ruínas gregas ou até egípcias, geralmente apresentando estruturas brancas que possuem partes quebradas de forma intencionais, além do uso de mármore e pilastras. Pela sua natureza, a estética foi usada quase que inteiramente na arquitetura, em estabelecimentos comerciais como lojas e restaurantes, sendo uma estética que começou a aparecer a partir dos anos 70. E uma estética arquitetônica semelhante é a Neoclassical Pomo, que busca criar uma versão moderna da arquitetura clássica greco-romana, sem a intenção de representar ruínas. Festival Marketplace. Presente entre os anos 80 e 90, especialmente nos Estados Unidos, o Festival Marketplace aparecia na arquitetura de shoppings, supermercados e centros comerciais, que tentavam emular os visuais de feiras e mercados dos séculos 19 e 20, se utilizando de fontes com serifa, logos com formatos circulares ou em forma de diamante, escritas feitas à mão, arcos e gráficos coloridos e simples. Essa estética, além de aparecer nas estruturas desses centros comerciais, também aparecia no visual de alguns produtos para combinar com o ambiente.
Cyberdelia. Cyberdelia é uma estética que surgiu nos anos 80 e também fez sucesso nos anos 90, buscando trazer a psicodelia dos anos 60 para essa nova era, misturando-a com o recente surgimento do meio digital e da computação gráfica. Isso gerou composições extremamente surreais, com cores fluorescentes em um espaço 3D. Essa estética é relacionada a um jogo bastante comentado aqui na internet, o LSD Dream Emulator, que coloca o jogador em um mundo de sonhos psicodélicos. O Cyberdelia é mais uma das estéticas maximalistas e talvez seja a que mais se aproxima da experiência de navegar na web dos anos 90 sob a influência de certas substâncias. Mid-Century Medieval. Voltando a falar sobre estéticas que resgatam visuais históricos, temos uma que faz referência à Idade Média. Essa estética, que é a mais antiga desse vídeo, data dos anos 50 e está ligada ao boom econômico que os Estados Unidos experimentaram naquela época, trazendo uma romantização do período medieval. Muitas das imagens que ilustram essa estética misturam a estética hippie com elementos medievais. O Mid-Century Medieval aparece na moda, na música e, é claro, na arquitetura. Nos anos 70 também surgiu a estética conhecida como Gay Nineties Revival, que resgata elementos do final do século XIX, especialmente no contexto americano, criando uma versão modernizada de ambientes da época que aparecem em lojas, restaurantes e até em casas mesmo. Alguns associam até a clássica fonte de circo a essa estética, como nessa caixa do McDonald's que traz elementos da época. E sim, o nome pelo qual a década de 1890 nos Estados Unidos é conhecida é Gay Nineties, com gay nesse contexto significando alegre. Red Dog e Neon Surf. Para finalizar, temos a estética que parece ter dois nomes, Red Dog e Neon Surf. Essa estética é associada aos anos 80 e 90 e é marcado por neon, cores vibrantes, elementos surreais, animais antropomórficos, surf e skate, voltando-se especialmente ao público adolescente da época. Os personagens geralmente aparecem com visuais de surfistas ou skatistas ou algo considerado radical, usando padrões tribais e cores contrastantes, aparecendo tanto em embalagens de produtos quanto em estampas de camisetas. Brazilian Yellow World. Essa é uma estética que faz bastante sentido ser a última do iceberg, afinal ela não existe. Na verdade, ela foi inventada por mim. Enquanto eu pesquisava tópicos para esse vídeo, eu percebi que não existe uma estética voltada exclusivamente para o Brasil que se encaixe necessariamente em uma estética nostálgica. Então eu decidi ir atrás de visuais específicos relacionados ao Brasil, e nisso eu identifiquei um padrão interessante. Eu notei em alguns comerciais dos anos 2000 e até em algumas imagens de revistas da época a fotografia tendo um tom bem amarelado, às vezes puxando para o laranja, ficando mais evidente quando existe a cor verde na cena também. Muitas das vezes esse verde vem de pessoas vestindo a camisa da seleção brasileira, que possui detalhes verdes. E o interessante é que esse visual aparece principalmente em comerciais de bebidas, seja refrigerantes ou bebidas alcoólicas. Acredito que o melhor exemplo para mostrar essa estética é o clássico comercial da Tartaruga da Brahma, que tem uma paleta de cores que, pelo menos na minha visão, é bem característica da época e desses comerciais de cerveja. Algo que também é visto em propagandas do Guaraná Antártica da época, especialmente as que foram produzidas e transmitidas durante a Copa do Mundo de 2006. Muitos comerciais dessa época de Copa, até puxando para alguns que foram transmitidos durante a Copa de 2010, têm essa paleta de cores. Além disso, eu também considero aquelas pelúcias que eram brindes do Guaraná Antártica lá para 2001 como parte dessa possível estética. Eu comecei a identificar esse padrão visual quando eu encontrei essa imagem lá no Pinterest, que me lembrou desses comerciais e esse visual no geral. Essa imagem em específico foi tirada de um clipe de uma música do Snoop Dogg chamada Beautiful, que ele gravou o clipe no Brasil.
Essa imagem também me levou a outras fotos que podem ser inseridas dentro dessa estética que eu acabei de inventar, que eu acredito que se difere do Brasil Core, que já é uma estética que existe, por justamente ser um recorte específico da mídia no Brasil na época, ou pelo menos parte dela. Deixe aí nos comentários alguma outra estética visual que você consegue identificar na mídia brasileira, focando principalmente nos anos 2010 para trás. Eu acho que seria interessante catalogar mais visuais que estão perdidos por aí. Então, eu acho que é isso. Esse foi um compilado de estéticas e subculturas nostálgicas em formato de iceberg. É bom lembrar que eu peguei essas informações na wiki Aesthetics Wiki e no site Carey Institute, que são os maiores compiladores dessas estéticas, e também os lugares onde elas são nomeadas praticamente. Mas tirando isso de lado, eu espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar um comentário aí embaixo, deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse no futuro. E no mais é isso, eu espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais.